Olá, hoje eu vou fazer uma pregação que eu fiz no dia 5 de junho de 2022. Eu vou fazer aqui essa gravação, vou tentar ser o máximo fiel possível ao que eu fiz lá no culto. Então, eu queria primeiro me apresentar, meu nome é Orlando, eu sou marido da Regina, pai do Tiago, e eu tenho uma boa notícia. A Regina recebeu alta da fisioterapia há uma semana. Então, para quem não sabe, né, há um ano, a Regina teve a forma mais grave da Covid. Ela teve os pulmões comprometidos em 85%. Ela ficou entubada por 17 dias, ficou 24 dias na UTI, ficou 38 dias internada. E enquanto isso, eu fiquei internado num hospital psiquiátrico 25 dias e foi um momento assim da minha família assim aterrorizante, mas passou e ela teve alta da fisioterapia, né? Nós somos muito gratos, né? Por Deus, pela recuperação da saúde da Regina, agora mais completa, né? E somos muito gratos aos médicos, né? Toda a equipe que tratou dela, a equipe de enfermeiros e as enfermeiras que tiveram com ela, que cuidaram dela. Somos muito gratos. E somos muito gratos pela intercessão espiritual de cada um de vocês que oraram por nós. Somos muito gratos pela Igreja de Guarulhos, pelos irmãos de São Paulo, pelos irmãos dos outros estados que oraram por nós, dos outros países que oraram por nós. Somos muito gratos por todos nossa corrente de amigos que temos. Somos muito gratos também pela corrente de familiares também que se desdobraram cuidando da gente e nos servindo, e foi muito especial. Meu filho ficou na casa do meu cunhado e da minha irmã, revezaram lá, e foi um tempo assim, como eu falei, aterrorizante para nós, mas estamos tendo uma vitória aqui. A Regina recebeu essa alta da fisioterapia. Ela, quando estava, ela voltou do coma, ela não tinha força para apertar o botão de chamada dos médicos. Então precisava de pessoas cuidando da Regina, 24 horas. Daí foi feito uma escala de pessoas para cuidar dela, e tinha mais pessoas do que escala. Fomos muito bem servidos, familiares, amigos, pessoas da igreja. Muitas pessoas estiveram com ela lá e mais pessoas serviram nós do que tinha de escala. Então ela ficou vários dias lá sendo cuidada pessoalmente por alguém, e além das enfermeiras, né? E por causa disso eu queria ler uma escritura em Provérbios 17, versículo 17. O amigo ama em todos os momentos. É o irmão da adversidade. Um amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então eu queria agradecer, vocês são mais do que amigos. Tenho uma maior consideração. Cada um de vocês que oraram por nós, que cuidaram de nós. Cuidaram do meu filho também. Obrigado. Enquanto ela estava no hospital, quando ela voltou do coma, ela estava muito fraca. Ela não podia tomar líquido, ela não podia beber líquido, ela tinha corria o risco de se engasgar e voltar a ser entubada. Então era colocar um espessante no líquido, na água, nos outros líquidos que ela tomava, virava uma pasta, virava um creme, e ela tomava com um canudinho esse creme. Muito devagar, ela era orientada a tomar de uma forma muito devagar esse creme, que era para matar a sede dela e para alimentar também, mas não podia ser líquido, porque ela corria o risco de
ir para algum lugar na garganta e ela ter o controle maior na língua e na boca com esse espessante. É assim que fazem com as pessoas quando estão muito fracas. Então ela colocava esse líquido, né? Esse é um pozinho que colocava no líquido. Ela não conseguia se pôr de pé, ela não conseguia andar, e aí começou a fisioterapia. E aí, o começo da fisioterapia no hospital, elas faziam o exercício em cima da cama. Então, movimentava os braços, as pernas, e fazia um movimento chamado ponte, que é você ficar com as costas encostadas no colchão e levantar o quadril, dobrar as pernas e levantar o quadril. No começo, ela não conseguia desencostar o quadril da cama. Ela fazia força, faz 10 esforços. Ela fazia aquela força, mas não conseguia se desgrudar o quadril da cama. Ela fazia só a força, mas não se movimentava na cama desse exercício. E ela foi adquirindo os movimentos, né? Foi se fortalecendo, foi se alimentando e foi fazendo os exercícios, né? E ela se esforçava muito, né? E algumas vezes ela sentia dores e ela chorava, mas fazia o exercício. Tinha algumas sessões de choque também. Ela tinha que tomar choque, alguns. E o choque, no começo começava a dar choque, ela gritava algumas vezes, mas depois ela acostumava e no final, quando estava acabando a fisioterapia, ela já estava mais acostumada a tomar o choque, mas era um momento de dor, é um momento que ela sofreu muito, né? Mas ela estava lá e ela fazia cada coisa que era pedido para fazer. Ela é minha guerreira e eu a amo muito. E agora ainda mais, eu admiro muito mais, ainda mais minha esposa, vendo essa força dela e ela vencendo essa dificuldade que ela teve e vencendo toda essa falta de mobilidade que ela teve. E ela foi uma guerreira, fez os exercícios e foi aos poucos, e foi prolongado um ano, né, mais ou menos, um pouco mais de um ano que ela faz fisioterapia e agora que ela teve alta. Então foi um processo muito dolorido, muito longo, né? Mas ela conseguiu e ela tem a lição de casa de fazer exercício. Então ela não pode parar de fazer exercício, então ela acabou aí, mas ela já vi já fazendo os exercícios lá com cabo de vassoura, os movimentos que a fisioterapeuta deixou para ela fazer e ela fazendo. Nós andamos aqui no condomínio com ela para ela fazer caminhada também. Ela tá, foram vários exercícios que ela está fazendo ainda, continua fazendo os exercícios, não pode parar. E é assim que foi a fisioterapia, né? Durante a fisioterapia, ela fez muita amizade com a última fisioterapeuta, né? Esqueci o nome dela agora, depois eu lembro. E ela fez muita amizade com ela. Ela se conversava, gostava muito de conversar, essa fisioterapeuta, né? E ela falava, e ela tinha vários pacientes. E ela, uma ocasião, ela falou, olha, eu estou desistindo de uma paciente aqui. O que acontece é que eu vou até lá e ela não faz os exercícios. Eu dou a série lá, qualquer coisa que eu peço para ela fazer, ela não faz, não me obedece e eu não tenho como ajudar. Já foram outros fisioterapeutas e eu estou desistindo dessa pessoa porque ela não reage. Eu dou o exercício, ela não reage, ela não faz o exercício. E sempre elogiando muito a Regina por ela fazer o exercício, por ela obedecer o que é falado para fazer, e mesmo com dor ela fazer o exercício, então ela é sempre muito elogiada. E esse caso foi um caso de uma mulher que ela estava fazendo, é Isabela o nome da fisioterapeuta, que ela estava fazendo, uma das pacientes dessa Isabela, né, ela estava com esse problema e ela não quis, ela estava desistindo dessa pessoa, né, por causa disso, porque ela não obedecia. E eu, pessoalmente, tenho uma pessoa que eu conheço que ela tem problemas de mobilidade, muitos problemas de mobilidade, e quando vai o fisioterapeuta lá, quando contrata alguém para ir, quando vai lá o fisioterapeuta, ela faz o exercício com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta até deixaram lá alguns equipamentos lá para ela fazer o exercício, só que sozinha ela não faz. E aí ela continua sem os problemas de mobilidade, e aí ela
não melhora, né, dos problemas de mobilidade dela, porque não faz a fisioterapia. Então, se você precisa fazer fisioterapia, eu aconselho você faça, mesmo que você sinta dor, mesmo que seja um esforço maior que você tem que fazer, faça, obedeça os médicos, que vale a pena. A Regina teve alta, voltou aos movimentos que ela não tinha, as dores passaram, passageiro, e nada como um dia após o outro. E a Regina hoje está de alta da fisioterapia. Estamos muito felizes aqui. Então eu queria começar com uma oração, antes de começarmos a entrarmos na palavra de Deus. Deus eterno, obrigado por cada um que está assistindo esse culto, Deus. Eu oro que a pregação possa vir de encontro à necessidade de cada um, Deus. Por favor, Senhor Deus, quero agradecer pelo privilégio, Deus, de ser usado pelo Senhor. Eu oro que o seu Espírito me envolva e envolva a pessoa que está assistindo esse vídeo, para que receba, Deus, um pouco do seu Espírito, e o Senhor me use através do seu Espírito, Deus, para falar da sua palavra e falar do Senhor e ser reverente ao Senhor. Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então eu queria ler 2 Timóteo 3, 16 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 ao 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O título da aula de hoje é Arrependimento. Então essa é a primeira escritura que nós lemos no estudo de palavra. É muito conhecida pelas pessoas que já participam da igreja. E se você não faz parte da igreja, nós fazemos alguns estudos. E esse é o estudo da palavra de Deus. Nós usamos essa escritura como primeira escritura. Mas aqui, essa primeira escritura, a Bíblia nos deixa plenamente preparados para toda boa obra. Então, é muito claro saber que nós temos uma obra a fazer. A Bíblia nos deixa completamente preparados, plenamente preparados para fazermos essa obra. Então, obra é um trabalho, né? Toda boa obra, né? E por que você acha que ele nos deixa preparados para fazermos uma boa obra? É para a gente executar a obra. Ele não vai deixar a gente preparado para a gente ficar inerte. Se ele nos deixa preparados, é para que nós exerçamos essa obra, façamos essa obra. Não é para ficar só na teoria, é para colocar na prática. Então, porque não tem nada mais frustrante, né? Você se preparar para alguma coisa e você não exercer aquilo. Como uma pessoa que estuda faculdade, sei lá eu, de direito, de medicina, ou qualquer faculdade, você vai lá, se prepara, você estuda, você passa nas provas, e aí você, quando você se forma, você não exerce a sua profissão. Não existe coisa mais frustrante que isso. Aí você fala, puxa, você se formou, né, na faculdade, e aí, você está exercendo? Não, não estou. E aí, quanto é o seu salário? Eu ganho o salário mínimo aqui com o que eu faço. E se você tivesse exercendo a sua profissão? Eu ganharia 10 salários mínimos. Fala, poxa, porque vai lá e faz, exerça o que você estudou, o que você se preparou. Então a Bíblia é assim, ela nos deixa preparado, e a Bíblia quer Deus quer que nós façamos esse trabalho, que nós façamos o trabalho que Ele nos prepara. Então é para isso que Ele nos prepara e quer que a gente execute esse trabalho. Então vamos para Lucas 10, 1 a 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então aqui está falando trabalhadores. Olha, a colheita é grande. Nós temos uma colheita a fazer e são poucos os trabalhadores, né? O Senhor
Nós temos que pedir a Deus mais trabalhadores, né? Então nós temos que ser trabalhadores e pedir a Deus mais trabalhadores para a colheita, né? Então para mim é muito claro saber que nós temos um trabalho. Fazer uma colheita não é algo fácil. Você vai lá, você tem algumas casas, você subir na árvore para pegar lá o fruto, você carregar coisa, carregar peso, você tirar lá o grão da onde que está. Então fazer colheita não é algo fácil. Tem até feito maquinário para isso, né? Colheitadeiras, né? Para colher, porque não dá conta, é muita colheita os trabalhadores são poucos. Então a gente precisa de trabalhadores. E a Bíblia fala de um trabalho espiritual e uma colheita espiritual. Vamos para Marcos 1, 16 a 20. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então, nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Ser pescador de homens é esse o chamado. A gente tem que ter essa ideia de ser um pescador de homens como um estilo de vida. A nossa vida é ser pescador de homens. Nós não podemos ser pescador de homens amadores. Eu sou um amador de pesca. Vou lá pescar quando dá vontade, eu vou lá pescar. Agora, quando a pessoa é profissional de pesca, ele depende daquilo. Ele vai lá pescar porque ele precisa daquilo. Se ele não vai pescar, ele fica sem comer. Ele precisa disso para viver. Assim é o pescador de peixe. Então, nós como sermos pescadores de homens, nós temos que ter o mesmo princípio. Sabe? Precisamos ter isso como algo imprescindível para a nossa vida espiritual. A gente precisa pescar homens, precisamos estar envolvidos em pescar homens, precisamos convidar pessoas, precisamos estudar a Bíblia com as pessoas, precisamos se envolver com as pessoas que não conhecem e pescar ela para Deus, trazê-la para Deus, ser um pescador de homens. É esse o trabalho que nós temos. Pescar não é coisa fácil. Pescador de homens também, a gente vai ter um trabalho aí, é algo necessário a ser feito e precisamos fazê-lo. Mas precisamos ser pescadores de homens, esse é o chamado. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então aqui está falando para nós fazermos, ir a todos os povos do mundo. Nós irmos, então nós temos o dever de ir para todas as pessoas, independente de raça, de onde que esteja, independente da formação da pessoa. A gente tem que ir a todos os povos do mundo. Então o mundo é muito grande, a gente precisa ir lá e fazer discípulos. Temos uma missão, façam que sejam meus seguidores. Fazer que seja seguidor de Cristo é fazer um discípulo de Cristo. Então, daí ele fala, né? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente tem que fazer ele ser discípulo. Ele é um discípulo? Então agora posso batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala aqui, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho mandado. E nós sabemos que tudo é tudo. Tudo é tudo. Então, ensinar tudo que você sabe. E aqui está incluindo ensinar outros. Então ele tem que ensinar todas as coisas que você sabe e ensinar ele a ensinar outros. É o mesmo que fazer uma escola de professores. Você vai lá e estuda com as pessoas, você forma professores. A pessoa sai sendo um professor, ele se levanta e vai ensinar outros. Então, ele vai ensinar outros, vai ser outra escola de professores que ele vai lecionar ali.
Uma outra comparação é um hospital de médicos. Você vai lá, os pacientes são todos médicos, estão todos lá sendo cuidados, e assim que eles melhorarem, eles vão cuidar dos outros. Então é isso que nós precisamos fazer como cristãos, ensinar tudo o que nós aprendemos, ensinar outras pessoas. Vamos para 1 Coríntios 13. Tem alguns ruídos aqui saindo dos vizinhos, do pessoal do condomínio, mas é assim que é mesmo as lives ou as gravações feitas em casa. Diz assim, um pouquinho antes, aqui no 12:31, o amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então nós temos um trabalho, né, muito grande a fazer, só que a gente precisa de um ingrediente principal, que é o amor. Não é para ser só um trabalho pesado, é um trabalho, é uma obra, nós precisamos fazer, só que o ingrediente principal é o amor, que nós temos que estar preparados para dar esse amor, para rechear esse trabalho de amor. E além do amor, a gente tem que ter gratidão. Porque uma vez nós estávamos aprendendo e nós aprendemos, né, das pessoas. E então somos gratos, porque Deus usou as pessoas para nos ensinar da Bíblia e nos ajudar. E temos que ser gratos a Deus e fazer o trabalho para Deus pescar outras pessoas. Nós fomos pescados um dia e vamos pescar outras pessoas também por gratidão e por amor. Então, a igreja não é uma empresa. Não pode ser uma empresa. Você trabalha para ter o seu salário. Se você não trabalhar, alguém vai cobrar de você, vai puxar sua orelha e tem alguém lá mordendo o seu calcanhar lá para você fazer o trabalho. E você tem que estar lá fazendo o trabalho sem parar, porque tem alguém te cobrando. E se você não entrega, você é penalizado. Então não é assim na igreja. Você vai fazer por agradecimento, por gratidão e por amor a Deus e gratidão a Deus por tudo que Deus fez e faz por nós. Então é com esse ingrediente principal que precisamos fazer esse trabalho. Também partido político, né? Muito menos parecido com o partido político, né? Que vai lá, um puxa o tapete do outro, isso não pode existir na igreja, nada político, é algo de amor, é algo de servidão, é algo de gratidão. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: E antes
vamos pensar, por que nós temos esse trabalho, por que nós paramos de fazer esse trabalho? Vamos ler essa parte. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. O que pode nos parar, né? Por que nós paramos de fazer o trabalho? Nós paramos de fazer porque nós podemos estar ociosos. O que é uma pessoa ociosa? Uma pessoa sem trabalho, sem ocupação, desocupado, inativo, não faz nada ou faz as coisas sem vontade, preguiçoso. Nós podemos estar desanimados, como diz aqui. O que é uma pessoa desanimada? É uma pessoa sem ânimo, desencorajado, sem vontade de agir, sem a viva participação, desestimulado, desalentado, esmorecido, desanimado. Pode estar ligado a algum problema de saúde. Em alguns casos são recomendados auxílio médico ou psiquiátrico ou psicológico. Podemos estar fracos. O que é uma pessoa fraca? Sem força, carente de vigor, debilitado, frágil, pouco resistente, abatido. 3 motivos para fazermos o trabalho e 3 maneiras para lidar com eles. O ocioso. Advirta o ocioso. Então, a gente precisa dar uma bronca nele, precisa dar uma repreensão, uma chamada. O que a gente se espera? Uma mudança, a pessoa se toque, a pessoa, vamos lá, vamos trabalhar aí. A pessoa mude, é isso que a gente espera. Dá advertência e esperamos isso, que ela mude. Os desanimados. Confortem os desanimados. Como eu posso confortar alguém? Confortar é introduzir conforto. Dá uma mofada para ele. Dá um puff para ele. Ele vai lá, vai ficar ali, vai se reanimar e a gente espera que ele se reanime, levante e volte a fazer o trabalho. Então é isso que a gente precisa fazer com o desanimado. É confortá-lo, né? E aí é isso que a gente espera, né? Que ele se reanime, busque novas forças, né? E volte a fazer o trabalho. Em último caso, auxiliar os fracos. Dá o ombro para ele. Vem comigo. Segura aqui. Vamos junto. Sabe? Muito parecido com a Regina, quando ela chegou no hospital. Precisava segurar ela com força. Para ela levantar da cama era uma força. Ela estava muito fraca. Era a minha força que levantava ela, a força de quem estava lá. Para ela se levantar, para ela fazer os exercícios, para ela se movimentar. Então a gente precisa auxiliar, dar força. E a pessoa precisa fazer fisioterapia, né? Precisa fazer exercícios, né? E aos poucos ela vai adquirindo novas forças. A Regina é um exemplo disso. Então começa a fazer, e depois vai ter um momento que ela vai começar a fazer as coisas sozinha, ela vai começar a andar sozinha, vai se fortalecer, chega uma hora que ela tem alta. Quando nós lemos a Bíblia e oramos, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Estamos adquirindo novas forças. Quando nós fazemos o evangelismo com outros irmãos, é uma fisioterapia espiritual. Você vai lá junto com o outro e vai lá para as pessoas na rua, abordar as pessoas, convidar, e a gente começa não querendo fazer um esforço espiritual para fazer, e depois você faz 1, faz 2, faz 3, e você começa a ficar melhor ali, e quando você vai ver, você sai e você está convidando todo mundo, as pessoas que passam por você, você cria novamente aquele estilo de vida que é convidar as pessoas, que é se envolver com as pessoas e dar o convite para as pessoas, né? Por isso que precisamos evangelizar junto com outros irmãos.
não é à toa, é a fisioterapia do evangelismo que a gente precisa estar fazendo para a gente poder se reanimar e criar novas forças e voltar aos músculos, né, espirituais para a gente poder amar as pessoas e se envolver com elas. Então, quando você vai estudar a Bíblia com alguém, eu aconselho sempre você chamar um outro irmão para, opa, vamos estudar a Bíblia ali, tem um estudo. Vamos lá, um ou dois irmãos, né, para pessoa pegar o ritmo. Sabe, eu ia pedir para não fazer o estudo sozinho, sabe? Não guarda só para você o estudo. Eu tenho um estudo, ó, vou chamar um irmão, as mulheres chamar as irmãs, né, para acompanhar o estudo, para anotar. Então aquilo ali não é só anotar. Você vai lá dar a sua opinião, você fala sobre a escritura, e assim a gente vai se exercitando espiritualmente. Então é muito importante isso, a gente fazer esse trabalho. Então nós temos, né, o ocioso, o desanimado e o fraco. Daí o que eu estava pensando, né, o que acontece se eu advertir o desanimado ou se eu advertir o fraco? Puxa vida, né? É capaz de morrer o fraco, né? Tá fraco, você já grita com ele ali, ele vai ficar pior do que a situação, né? O desanimado, então vai desanimar mais se você dá uma bronca nele lá, dá uma chamada. Então a gente não pode advertir o desanimado e nem o fraco, né? Ele vai desanimar mais ou vai enfraquecer mais. Pode até morrer, né? O que acontece se eu confortar o ocioso? Aí o cara vai dar uma mofada ali, ó, puf, o cara vai deitar e rolar. Tá pra mim aqui, né? Vai. E se eu der o ombro, então? Dou o ombro, ele vai me montar nas costas, sabe? E você vai carregar ele desnecessariamente, sabe? Então, o ocioso, você tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele pode montar nas suas costas, né? Então, para cada caso é um caso e para cada forma de lidar é diferente. Então, precisamos de discernimento e muita sabedoria para saber discernir o que está acontecendo com cada um. A gente precisa dar o remédio certo para o problema certo. Então, a gente precisa agir dessa forma. Essa escritura é só uma parte de um grande contexto, de uma profunda lição, aqui várias lições espirituais. Cada linha dessa primeira Tessalonicenses 5 aqui dá uma pregação. Parece provérbios. Cada linha é muito profunda e dá direções e muitas lições muito espirituais e muito profundas. E vale a pena a gente meditar em cada versículo dessa escritura. Eu queria ler do 12 até o 28 e falar algumas coisas aqui. Como falei, cada versículo dá uma pregação aqui, mas vamos lá. Do 12 ao 28 aqui, de 1 Tessalonicenses 5. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, não ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo.
Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então ele começa aqui, né, falando aqui alguns versículos, né, ele fala para a gente considerar os líderes, né? Considerem para os que se esforçam no trabalho, eles têm um esforço a mais. Nós temos que ter uma consideração. Quem é essa pessoa que faz esse esforço a mais? Se esforçam no trabalho de vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Nós temos que ter os líderes na mais alta estima e consideração. Nós temos que considerá-los e considerar que eles passam por lutas espirituais muito grandes. Não é fácil liderar uma igreja, um grupo. Ser cristão, nós somos perseguidos, nós somos criticados, e Satanás ele quer derrubar o líder. Então ele é muito perseguido por Satanás. Então nós temos que ter na mais alta estima e considerá-lo e respeitá-lo. Então a gente tem que ter essa consideração com os nossos líderes. Daí ele fala, né, para divertir os ociosos, confrontar os desanimados e auxiliar os fracos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Mais um desafio aqui, né? Não retribuir mal com mal. É a nossa tendência, né? A gente retribuir, ser vingativo, né? Mas a gente tem que se controlar, não retribuir o mal com o mal, mas ser bom para com todos, né? Inclusive para os que são mal conosco, né? Alegre-se sempre. Olha só que versículo. Alegre-se sempre. É uma ordem aqui, né? Esteja sempre alegre. A alegria está ligada à satisfação. Então você tem que estar satisfeito. Então você tem que ficar satisfeito, ficar feliz, ficar alegre. E quando a gente está alegre, a gente contagia, né? As pessoas querem estar conosco. A gente está com a cara amarrada lá, cara de limão, a pessoa olha, eu vou ficar longe, não vou falar com ele hoje. Vou lá pro outro lado lá. Agora, se você está alegre, está feliz, a pessoa, isso já aproxima as pessoas, já é uma forma de pescar a pessoa. Você falar de Deus para a pessoa através da alegria, né, da satisfação. Né? Orem continuamente. Outra escritura aqui, não é para orar só 5 minutos lá de manhã, é orar continuamente. Se tem oportunidade de falar, ora, pede para Deus e ora, sabe? Ora no trânsito, ora na volta, ora na ida, ora continuamente, ore continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser grato, sair da boca a gratidão. Deem graças, obrigado. Falar, tem uma palavra que fala aí para isso, mas você colocar na boca para fora, sabe? Agradecer. Nada mais ruim do que a pessoa é chata lá e ficar reclamando da vida, não tem coisa pior. Agora, quando você é grato, você também é uma forma também de você conquistar as pessoas. Você alegra o ambiente, você conquista as pessoas se você é grato. Agora, se você é um chato ali, ingrato e reclamão, você só vai afastar as pessoas. Então não faça isso. Seja agradecido a Deus e as pessoas que fazem qualquer coisa para você. Agradeça o cafezinho que a pessoa faz. A pessoa varreu lá a sua sala lá, agradece, sabe? A esposa lá fez a janta, agradece, sabe? Agradece tudo. O filho fez alguma coisa para você, agradece, sabe? Agradece e agradeça a Deus tudo que Deus faz para você também. Então seja grato em tudo, né? Tem graça em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Daí ele fala aqui no 19. Não apaguem o espírito. Você fala, puxa, como eu posso apagar o espírito? Em Atos, né, tem uma escritura que fala que vinham línguas de fogo e entravam nas pessoas, né? No dia de Pentecostes, né? Então o espírito é muito parecido com o fogo mesmo, com uma fogueira, né? Algo quente ali, um fogo, né? E a gente pode apagar esse fogo. Nós podemos sufocar o fogo, extinguir o fogo. Pega um extintor e joga lá.
Pega um litro d'água, joga lá no fogo lá. Você vai apagar, você vai extinguir, você vai sufocar. E aqui está falando para não apagar o espírito. A coisa que apaga o espírito é o pecado. O pecado apaga o espírito. Quando nós nos entregamos ao pecado, nós estamos apagando o espírito. O espírito fica falando, não faça isso, que isso é pecado. Você ultrapassa o espírito e você peca, você sufoca o espírito. Você apaga o espírito. Em Efésios 4:30 fala, não entristeçam o espírito. Você entristece o espírito se você peca de propósito. Então, se o espírito está falando para você fazer algo, obedeça ao espírito, sabe? Aquilo é pecado, aquilo você sente, vou fazer isso? Não, é pecado. O espírito está me avisando que eu não vou fazer, não podemos fazer isso, porque senão a gente apaga o espírito e quando você vai ver ele já está extinguido. Então nós não podemos apagar o espírito. O que é o contrário? O que a gente precisa fazer? Colocar lenha no espírito. Colocar fogo na fogueira. Precisamos queimar. E aí a gente precisa ler a Bíblia. Isso alegra o espírito. Precisamos orar. Isso alegra o espírito. Outra coisa também. Você acha que não fazer o trabalho para Deus apaga o espírito? Não, eu não vou fazer o trabalho para Deus. Não vou evangelizar, não vou me envolver com as pessoas. Você acha que apaga o espírito? Vamos em Tiago capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o pecado é uma opção aqui. Se você não faz o trabalho, você sabe que deve fazer o trabalho e não faz, você comete pecado. Então, a gente não pode deixar de fazer o trabalho, porque a gente sufoca o espírito se a gente deixa de fazer o trabalho. A gente sente, puxa, convida aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa tá vindo, tá olhando para você, e você vai lá e convida, o espírito pega mais fogo, e aí quer que você convida mais. E você vai se inflamando com esse fogo, e você vai queimando o que está perto de você. Opa, vamos convidar junto com o outro irmão pega o fogo, e vai, vamos embora, não para. Então a gente precisa alimentar o espírito. Não podemos sufocar o espírito, não podemos apagar o espírito. E voltando lá em Tessalonicenses 5, não tratem com desprezo as profecias. Então a gente não pode nunca desprezar a Bíblia. As profecias estão aqui, a gente tem que considerar, tem que ler a Bíblia, tem que ler para as pessoas. Não podemos parar de ler a Bíblia. Temos que não nunca desprezar, mas sempre valorizar. Né? Não ponham à prova todas as coisas, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de todo mal, de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar, a gente precisa estar irrepreensível. E é o que está falando aqui para a gente fazer tudo, a alma, o corpo, preservá-los irrepreensíveis. Né? Aquele que o chama é fiel e fará isso. Deus vai fazer. Ele vai nos chamar, vamos ter o chamado de Deus. Jesus vai voltar. Irmãos, orem por nós, saúdem todos com o irmão com um beijo santo. Diante do Senhor, e carrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então, estou lendo aqui já uma parte da carta para os irmãos. Então, mas vamos ler mais a Bíblia com os irmãos, vamos compartilhar as coisas que aprendemos da Bíblia com nossos irmãos. Para terminar, vamos para Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva:
Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, nós precisamos voltar ao primeiro amor, né? Que está no versículo 4, você abandonou o primeiro amor, né? Contra você eu tenho algo a falar. Abandonou o primeiro amor. Então ele tem que lembrar do primeiro amor espiritual, o que nós fazíamos, né? E voltar a fazer, né? E se arrepender. Esse é o título da pregação. A gente precisa dar a volta e fazer o que a gente fazia no princípio. Então, o que a gente fazia no princípio? A gente queria mudar o mundo, a gente queria falar de Deus para todo mundo, queria ler a Bíblia com todo mundo, nossos familiares, amigos, pessoas que a gente não conhecia. A gente precisa mudar, precisamos voltar ao que fazia, fazer o que fazia, né? Então, e aí vou mudar o mundo, vou começar por mim, mudando meus pecados aqui, deixando meus pecados e ajudando os outros, né? Fazer o fogo, né, do Espírito trabalhar dentro de nós, né? Nós não podemos deixar a ociosidade, o desânimo ou a fraqueza nos parar. Precisamos nos arrepender e voltar a fazer o que fazíamos no princípio. O convite é se arrepender, né, dar uma virada na vida espiritual. Quando foi feito essa pregação, a Ana pegou uma imagem assim de uma pessoa numa rocha e parecia uma cidade de ponta cabeça por cima, assim. Então, nada como você dar uma reviravolta na vida e voltar a fazer o que você fazia antes. E a gente precisa fazer isso. Precisamos voltar a fazer o que a gente fazia no princípio, com todo o amor, e fazer o trabalho que a gente fazia, sabe? Sem peso, sabe? Quando a gente faz por amor, a gente faz sem peso. Penso que quando eu faço alguma coisa com meu filho, não tem peso. Eu vou buscar, levar, faço. Não é um peso, sabe? Para minha esposa, eu faço também várias coisas. Não é um peso, porque eu faço por amor. É assim que a gente tem que fazer na igreja também, pelos irmãos, pelas pessoas que não conhecem ainda a Deus. Eu penso no primeiro amor, eu penso também quando é o primeiro amor com a esposa também, né? Então, como é que era no namoro, né? Eu tenho que lembrar, né? No namoro eu fazia isso, eu parei de fazer, eu tenho que voltar a fazer, dar flores, dar polenguinho para minha esposa. Eu tenho que voltar a fazer o que ela gosta, né? Então quando a gente tem que lembrar, né? E temos que voltar a fazer o que a gente fazia para Deus também. Então era isso essa mensagem que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e eu queria terminar com uma oração. Deus eterno, mais uma vez quero agradecer por esse tempo e orar por cada um que está assistindo esse vídeo, seu trabalho na mente e no coração, e renove, Deus, as forças e faça, Deus, sair da ociosidade, se for o caso, ou do desânimo, ou da fraqueza espiritual, e volte a fazer o trabalho para o Senhor, e possamos fazer o trabalho juntos, e possamos escolher os frutos desse trabalho, que é pescar homens para o Senhor. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço, até mais.